Porque hoje é sábado, no gramado em que a luta o aguarda. Deixe seu like, se inscreva no canal. Você pode hypar o vídeo também, viu, Isa? Agora tem essa. Hypar o vídeo é dizer que Isabela Bela é tendência no canal do Massa. Então faça isso. Vamos ouvir a opinião de Isabela Labate. E eu começo neste sábado especial de virada de mês, fazendo um balanço esportivo primeiro do que foi o mês de abril, que parecia Uhum. ser um mês sangrento, né? Antes dele começar, com viagens e muito desgaste, não sei o que, isso, aquilo, aquilo outro, e termina, Isa, com 10 jogos, 8 vitórias, um empate e uma derrota para o Bahia, um jogo que poderia até ter um empate ali, que não seria tão injusto, né? Eu Uhum. queria que você falasse sobre o que te chamou a atenção nesta, eu diria, você que faz academia, né? Academia tem que fazer todo dia, não é isso? Ou não? É uma vez por semana, duas vezes? Como é que é? Ah, tem que ter uma frequência, né? Não é obrigatório todo dia, mas tem que ter uma frequência. Certo, mas tem que ir naquele dia que você tá assim, meio, não, hoje não, mas É, eu às vou. vezes é bom dar uma puxada, né? Porque se a gente fica no ai, hoje eu não vou, hoje eu não vou, a verdade é que a gente nunca vai nunca, né? Então, não vai nunca, É, aliás. tá Então, certo. Beleza. Então, foi uma loucura, né? uhum. Nossa, 35 mil quilômetros. E agora, eu queria que você falasse então sobre o mês de abril, que eu vou puxar maio para a gente comparar. Tá bom, fechado. Oi, massa. Oi, todo mundo que tá acompanhando a gente. Bom, como você disse, abril poderia ter sido um mês sangrento pela quantidade de jogos fora, muito longe um jogo do outro, né? A gente viu o Palmeiras ir para Fortaleza, ir para altitude, aí volta para São Paulo, vai para Fortaleza, enfim. Mas é engraçado, né, Massa? Porque o Palmeiras atualmente é um melhor visitante do que um melhor mandante. O Palmeiras não perde fora de casa desde novembro do ano passado, é aquele visitante que ninguém quer receber. E o Palmeiras tem tido boas atuações fora de casa, né? E eu acho que esse mês comprovou muito disso. Né? O Palmeiras foi muito efetivo fora de casa. Se a gente pegar o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, o Palmeiras tem mais vitórias fora de casa do que dentro de casa. Então, acho que dentro de casa, o Palmeiras, por exemplo, contra o Bahia, é o que você disse, não seria injusto se tivesse tido um empate, uma vitória, enfim. O Palmeiras até criou para, mas foi um jogo bem parelho. Vale a gente lembrar também que, assim, primeiro, o Palmeiras estava cansado, eu senti pelo menos um time um pouco cansado. Segundo, que o Bahia é um time muito bem montado, né? A gente às vezes tem essa, não, vai jogar contra o Bahia. É claro que uma vitória dentro de casa contra o Bahia era fundamental. São aqueles jogos que você faz lá na continha, já conta os 3 pontos por ser dentro de casa. Mas o Bahia é um time muito bem ajustado, é um time que já joga junto há um tempo, então a gente tem que levar isso em consideração também. Mas, no fim das contas, Massa, o mês que parecia muito desafiador foi muito bom para o Palmeiras. O Palmeiras voltou a jogar um bom futebol, né? Aquilo que o palmeirense ainda estava preocupado, não viu o time render ainda na temporada. Palmeiras, neste mês, voltou a ser o Palmeiras. E aquele Palmeiras que o Everton defende pênalti no final do jogo, sabe aquelas coisas que dão tudo certo, assim, a gente teve alguns elementos desses, né, Palmeiras toma um empate na altitude, estava vencendo por 2-0, vai lá e faz o 3-2, então isso também é importante para retomar a confiança. Perfeito. Bom, o mês de maio começa com o jogo de amanhã contra o Vasco. Eu vi o Vasco jogar contra o Operário. Olha, Isa, vou contar para você, hein? Que momento está vivendo o Vasco da Gama, que é um clube que eu gosto demais pela história e tal. Mas eu vou passar aqui para você, ó. O Palmeiras vai a Brasília, depois vai lá para o Paraguai. Estarei no Paraguai, chego no Paraguai Ó, segunda para acompanhar esse Cerro Porteño e Palmeiras, por causa de tudo que aconteceu lá com o Luigi e tal. Vamos entender qual que é o clima, o que, que as pessoas no Paraguai pensam a respeito de tudo isso que estamos vendo, né? uhum. Depois tem Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Bolívar, Bragantino, Bragança logo ali, né? Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Sport e Cristal e depois BH. Cara, isso é uma moleza, hein? É Brasília, Paraguai,
Bragança Paulista e Belo Horizonte para fechar o mês de maio. Então vai ser muito mais tranquilo, muito menos desgastante e que também agora o time tem que melhorar e crescer, porque depois disso tudo tem viagem para os Estados Unidos e o Mundial, Isa. Isso. É, menos desgastante, mas só 2 jogos no Allianz Parque, né? A gente só vai ter, se eu não me engano, Palmeiras e Bolívar no Allianz Parque e o Palmeiras e Flamengo no fim do mês, que esse jogo vai ser, para mim, é um jogo chave no Campeonato Sporting Brasileiro. Cristal vai ser na Arena Barueri? Ah, não, acho que é verdade, verdade. Tinha É, esquecido isso. desse Acho que jogo. só o São Paulo que é Tinha fora, esquecido na desse Arena jogo. É Barueri. que, na Isso. verdade, no Campeonato Brasileiro, a gente só vai ter um jogo dentro de casa, Certo. no Allianz Isso. Parque, né? Que é o Palmeiras e Aham. Flamengo. Isso. É, mas assim, realmente é um mês um pouco mais tranquilo no sentido de distâncias, mas nada tranquilo em questão de jogos e adversários, né? Tem um clássico contra o São Paulo, tem esse jogo contra o Flamengo. Então, eu acho que é um mês importantíssimo, principalmente pensando no resto da temporada, para o Palmeiras tentar. Bom, na Libertadores vamos combinar que é muito difícil o Palmeiras não classificar para as oitavas, né? Depois de todos os. É o único 100% na muito difícil. Agora é garantir primeiro lugar, garantir talvez melhor campanha geral. Agora, no Campeonato Brasileiro, principalmente, é importante que o Palmeiras faça seus pontos, garanta talvez uma gordura, não sei, porque a verdade é que agora, depois desse mês, o Palmeiras vai se concentrar no Mundial de Clubes, enquanto muitos dos times. Claro, para mim, o maior concorrente direto, que é o Flamengo, também vai estar envolvido no Mundial. Mas muitos dos times vão parar um mês ali para ajustar elenco, time, treinar. O Palmeiras não vai ter esse descanso. Então é importante que neste mês de maio o Palmeiras faça os ajustes. Talvez uma coisa que eu queria ver muito ainda, o Massa, nesse mês, é ver Paulinho, Vitor Roque e Estevão jogando juntos antes do Mundial. Pois é. Porque primeiro que o Estevão vai embora, segundo que para esse trio estar azeitado no Mundial, é importante que eles joguem juntos, né? Então é uma coisa que eu quero ver nesse mês. E é isso, é pensar em fazer muito ponto no brasileiro, não desperdiçar. Pois é, Isa, você falou um negócio que é importante, né? Eu, até no G4, essa semana que passou, eu lancei uma campanha, hashtag Paulinho e Vitor Roque, né? Tudo hoje é hashtag, né? Então, pois é, é incrível. Parece que o Abel, ele tem um lado meio sadomasoquista, né? É uma coisa meio de, sei lá, ficar espetando a torcida do Palmeiras como um voodoo. Puxa vida, a gente quer ver os dois juntos, põe para jogar um pouco. Sim. Não pôs lá no último jogo lá do Palmeiras, lá contra o Será? Ceará. Eu pensei que ele fosse colocar, tava tudo ali, eu Eu sabia, por também. exemplo, que o Vitor Roque ia jogar. Eu falei, cara, é a hora, né, dele colocar os caras para jogar, né, Isa? Pô, me fala. Eu Caramba, né, também. Abel? Eu Pede para ele, esperava. Isa. Quem sabe Vou se pedir, você pedir. Abel! Vai, Abel, vai, por peraí, calma, favor! calma, calma, agora, vai. Ó, só você na Abel, tela. por favor, Abel, ajuda a gente. A gente quer ver Paulinho, Vitor Roque e Estevão juntos. A gente não tem muito tempo para ver esse trio. Por favor, coloque eles para jogar, Abel. É isso. Quem sabe se eu pedido ele atende, porque o meu ele não liga para nada. Não, e é mesmo, no jogo passado eu tinha convicção de que ele ia colocar o Paulinho, o Facundo Torres ia descansar, porque o Facundo Torres joga todos os jogos, mas não, né? Ele acabou. Eu achei que ia começar o trio no jogo contra o Ceará. E na verdade, o quarteto, né? Porque tem o Felipe Anderson também. Mas não, ele É. realmente escolheu começar com Facundo, Vitor Roque e Estevão. E aí, no segundo tempo, ele faz as mudanças, tira justamente o Estevão e o Vitor Roque para colocar o Paulinho e o Maurício, né? Pois é, um negócio de louco. Bom, olha, pelo menos tem aí algumas, em termos de Palmeiras, boas notícias, né? O departamento Sim. médico está esvaziando, o Murilo já foi relacionado,
né? Tem jogadores que podem voltar, o Veiga, talvez até o Marcos Rocha esteja à disposição. Agora, nesse mês de abril, que a gente está fazendo um balanço aqui, o Palmeiras está com a maior sequência invicta como visitante desde 96. Mas o que me chama a atenção em termos de jogador, não sei você, esse Giarsi, hein? Já foi apelidado de Giarsi. Que jogador forte, né? Isa, que É. coisa, hein? Tá surpreendendo. Tá fazendo tá tendo uma sequência muito boa. Sim, eu acho que é a melhor sequência. Acho não, né? É a melhor sequência dele desde que É a chegou ao única, né? Palmeiras. É a única, exatamente. Porque ele ainda era muito contestado, né? Ele não tinha tido ainda uma boa atuação no Palmeiras. E agora conseguiu dar uma engatada. Apesar de que, assim, contra o Bahia, eu acho que ele ainda. é, assim, teve uma boa atuação, mas eu não acho que foi tão segurar. Às vezes eu acho que ele tem, não sei porquê, mas ele às vezes sai muito da posição dele. Quando você vê, ele tá às vezes do outro lado, no meio, enfim, eu acho que ainda falta um pouco de disciplina para ele nesse sentido. Mas realmente, assim, ele melhorou. Acho que é uma boa notícia, né? Porque as laterais ali sempre foram uma questão pra gente, né? O Piquerez é titular incontestável de uma das laterais. Quando entra o Vanderlan, e aliás, se me permite fazer um comentário, o Vanderlan completou 100 jogos, né, com a camisa do Palmeiras contra o Ceará. E o Vanderlan é um menino da base que, quando surgiu, a gente achou que seria o titular absoluto da lateral esquerda, né, porque ele surgiu muito bem, mas ele não conseguiu se firmar entre os titulares, né? E ele ainda tem algumas deficiências, assim, quando ele entra. Eu acho até que ele fez bons desarmes no jogo contra o Ceará, mas ele tem de qualidade e velocidade, e às vezes parece que ele tem medo de descer, não sei o que acontece, mas enfim. Nessa lateral a gente tem o Piquerez ali como um titular incontestável, e aí o Vanderlan de reserva, e na outra lateral sempre foi uma questão, né? Muita gente critica o Marcos Rocha, que, claro, ele já tá um pouco mais velho, então ele já teve seu melhor momento na carreira. Tem o Mike que se machuca muito. Então o Giai é uma boa notícia para essa lateral que vive em crise, né? Perfeito. Bom, para a gente encerrar o nosso papo nesse sábado, lembrando que amanhã tem pré e pós-jogo Palmeiras e Vasco, Vasco e Palmeiras lá em Brasília, grande procura de venda de ingressos para os torcedores do Palmeiras lá no Mané Garrincha. Se falou essa semana toda. Eu adotei a seguinte postura: eu só vou falar sobre o tema se eu tiver alguma informação, porque o que tem de nossa, falei com o primo do Abel, agora é o Jorge Jesus, não, agora espera o Ah, Ancelotti. Meu Deus do céu, eu queria que eu te ouvisse sobre isso, se você tem alguma opinião, você sempre tem, mas se você tem alguma informação ou opinião a respeito dessa possibilidade de ter seleção brasileira, técnico. Aliás, eu não conheço a Isa, eu conheço a Isa pessoalmente, do pouco ali que a gente conviveu na Band, mas eu não sei o que ela pensa sobre seleção. Ainda te faz o seu coração disparar, salta aos olhos quando tem um jogo de seleção brasileira ou já deu? Me conta. eu sempre assisto a seleção brasileira. Ah, Eu acho que eu ainda tenho esse lado de gostar dos jogos de seleções. Eu acompanho a preparação, mas é inevitável dizer que hoje a seleção brasileira não empolga, né? Então, assim, e acho que é um conjunto, né, Massa? É a questão política, é a bagunça de a gente não sabe quem vem, quem vai, enfim, os jogadores que. A gente tem muitos jogadores muito bons. A gente tem, pô, no ataque, a gente tem Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo. São jogadores que são titulares dos principais times do mundo, mas na seleção ainda não rendem. E aí eu acho que tem uma questão profunda também, e aí é uma percepção minha, tá, Massa? Mas essa história do Neymar, de ai, vai voltar, aí se lesiona, aí vai voltar, aí se lesiona. A minha impressão é de que esses jogadores que precisam assumir o protagonismo na seleção brasileira, eles não assumem porque eles ficam esquentando a cadeira pro Neymar que nunca volta, entendeu? Então acho que
falta, sabe? Alguém pegar, chamar a responsabilidade. Então, é uma série de coisas que acaba é, deixando a gente um pouco desgostoso com a seleção e não tendo tanto prazer em assistir. A gente teve o prazer em ver o Brasil e a Argentina depois daquela declaração do Rafinha, que no fim foi bem polêmica e acabou ficando ruim para ele, mas acabou acendendo um pouco, acho que aquele patriotismo, né, dos brasileiros, tipo, vamos jogar contra a Argentina, vamos ganhar, vamos tomando um saco, né? Mas enfim, Pois e é, é isso. ali nesse jogo, Isa, eu percebi que a seleção não estava morta dentro de mim, porque eu fiquei incomodado. Você não ficou incomodado? Eu fiquei. Eu Ah, achei que sim, a sim. seleção é um negócio que me irrita muito, me incomoda, porque só prejudica os times, sacaneia o principal campeonato, que é o brasileiro, Aham. atropela o calendário, tem essa eliminatória brutal, longa, né, não É, acaba, entendeu? Parece o Massa elaborando um regime. Vai, mas nunca entra para fazer. Então, assim, me é. incomoda muito a seleção. Mas neste dia, depois dessa pancada, eu falei, pô, esse negócio não tá morto dentro de mim, não. Tem uma coisinha lá ainda que incomoda, né? Se você pudesse, qual treinador você escolheria para a seleção? Olha, é difícil, porque assim, eu acho que o Ancelotti seria um nome muito bom. Se eu pudesse escolher, eu escolheria ele. Só que a situação ficou muito ruim, né? Porque primeiro ele vinha, aí não veio, aí renovou com o Real Madrid. Aí agora, vem, não sei o quê, aí não veio por causa da multa. Que o Real Madrid, que ele não É, quer pagar a multa, ele quer que o Real e a, Madrid pague se- a multa. Então, e a assim, seleção vai esperar ele, o Edinaldo vai esperar o Ancelotti até é, ver a cara da isso. eu não gosto disso, tá? Porque assim, é a seleção brasileira, pelo amor de Deus, né? Assim, com todo respeito, o Ancelotti é um baita treinador. Eu gostaria muito que ele treinasse a seleção. Só que assim, amigão, você quer vir? Você quer vir? Então vem. Não quer vir? Mas é isso, mas aquilo. Então, ó, muito obrigada. Eu sou a seleção pentacampeã do mundo, eu vou atrás de outra pessoa. Então, assim, Agora gostei. Como é que é, Isa? Como é que é? Fala aí. Como é que é? você quer vir? Você vem. Você não quer? Muito obrigada. Eu sou a seleção É, pentacampeã isso do aí. mundo, entendeu? É isso. Porque, pô, pelo amor de Deus, parece que a gente tá implorando pro cara vir. Eu acho isso muita humilhação. Enfim, a É. seleção brasileira Fica. realmente é um caso à parte. Não gostaria que o Abel Ferreira saísse do Palmeiras, essa é a verdade. Então, assim, Aham. porque ainda mais agora, né? Ainda tem um trabalho em andamento. Ele é um treinador, apesar da gente falar das teimosias dele, não concordar com tudo, mas pô, ele é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras. Então, não dá para eu falar que eu quero que o cara saia, sabe? Eu não quero, obviamente. Eu quero Ó, que querer ele continue o tem que. trabalho dele aqui. É. Mas também se ele quiser, que vá logo, né? Se Ficar ele embasando é também não dá. isso, É isso. não, nisso eu sou a favor, assim, qualquer jogador, treinador, seja quem for. Eu quero sair, sai. Porque não adianta ficar no clube infeliz, porque aí isso sempre reflete dentro de campo, sempre. Porque aí o cara fica mal-humorado, aí não quer, entendeu? Quer sair, sai. É melhor. Mas assim, tem Ó, que ver, porque o Palmeiras ontem soltou uma nota dizendo que não chegou nenhum nada. contato de CBF. Então, assim, isso é só especulação, entendeu? É Não isso. adianta É também o isso. cara querer ir se não tem convite. Então, Perfeito. Isso me incomoda mais ainda. Sabe o quê? Eu, como jornalista, não consegui fonte para saber o que está acontecendo. Mas isso é outra história. Problemas meus aqui, como fontes e tal, e apuração. Isa, você é uma pessoa, na opinião, muito decidida, né? Eu sou um cara assim, se eu, por exemplo, eu tenho que passar no pet shop porque o meu cachorro comeu a guia dele, né? Você tá vendo aqui o peitoral. E eu comprei um que é para um piquinês, certo? Não serve. Então eu tenho que ir lá trocar. E eu vou. Eu não deixo as coisas para depois. A Renata, ela tem, eu preciso ir ali a gente fala aqui na Afonso Bovero, que é uma loja, uma rua que tem tudo aqui em sim, Perdizes, né? Se você perdizes. Uhum. precisar, tem. Aí ela fala, eu preciso ir lá, mas daqui a pouco eu vou, aí depois eu vou, mas uma hora eu vou, uma hora ela vai, né? Eu não, eu já vou, já vai. Como é que é a Isa? Se fosse dirigente,
Você tem que fazer, vai fazer tudo, já resolve ou espera um pouco, amanhã a gente vê. Ah, eu acho que já resolve, né? Já resolve, porque, Boa. gente, pelo amor de Deus, olha quanto tempo a gente tá 30 e tantos dias sem treinador na seleção. Pelo amor de Deus, a gente precisa resolver, É a gente precisa ridículo, pensar né? num trabalho. Ano que vem tem Copa do Mundo. Que trabalho que a gente desenvolveu para a Copa do Mundo? Me fala. Isso. Nenhum, É, zero, zero. Então, assim, não dá para ficar, mas depois, não sei o é quê. isso. Entendeu? Mas enfim, é uma postura que a gente já viu que vai ser recorrente, né? Porque a- a- Vai a- esperar. hoje a A seleção informação brasileira é, a informação é essa, vai esperar o Ancelotti chegar. Ou não, vai esperar o clássico lá, Real Madrid, Barcelona. Enfim. Risa Labate, muitíssimo obrigado, que você tenha um excelente sábado e um final de semana espetacular. Voltaremos no próximo sábado com a semana e olhar da Isabela Labate. Obrigado, Isa. Um grande abraço, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, recomende o nosso conteúdo, por gentileza. Valeu. valeu!